Olá, bem-vindos de volta. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre duas dicas, na verdade, quando o pai de uma criança de inclusão vai numa escola, né, tá procurando escola ou para mudar ou para ser a primeira matrícula do filho, tem surgido muitas questões sobre como saber se aquela escola é verdadeiramente inclusiva, enfim. Então, eu vim tentar falar um pouquinho sobre isso através de duas dicas para tentar ser um pouco mais objetiva, um pouco mais prática. Bom, para começar, assim, né, esse conceito de verdadeiramente inclusiva, né, todas as escolas devem ser inclusivas. Então, teoricamente, todas as escolas deveriam estar aptas em receber aquele aluno da inclusão, seja lá qual for a deficiência, qual for o CID, né, do laudo. Mas a gente sabe que no dia a dia não é bem assim que funciona. Mas ao mesmo tempo, não tem como saber se aquela escola é verdadeiramente inclusiva sem antes ter a criança lá dentro, né? Porque muitas vezes as escolas, por exemplo, estudam muito sobre autismo, sobre paralisia cerebral, mas nunca teve um aluno com esse quadro, né, com esse diagnóstico lá. Então a teoria é bem diferente da prática. Talvez aquela escola, por ter estudado tanto, ter tido tantas capacitações, ela vai se considerar verdadeiramente inclusiva, mas no dia a dia ela pode ter grandes dificuldades. Então, uma boa dica também, né, que nem estava dentro da minha listagem, é conversar com pais de outras crianças que estudam lá, tanto de inclusão quanto sem ser de inclusão, para ver se aquela escola recebe bem sugestões, se aquela escola vai ouvir a família, ouvir os terapeutas, né, para conseguir ir auxiliando aquela criança no processo de desenvolvimento pedagógico. Porém, assim, duas coisas, né, que são fáceis de observar, que são bem concretas, né, são dados concretos, que pode ajudar a família nessa decisão, nessa avaliação em relação à escola, são, né, primeiro, em relação à adaptação arquitetônica. Mesmo que o seu filho não precise de uma adaptação arquitetônica, como uma rampa, um elevador, ou um piso tátil, mesmo que ele não vá usar, é bom observar se a escola tem essas adaptações, né, na sua infraestrutura, porque se ela tiver, já significa que ela que ela está aberta, né, a receber esses alunos, que ela está se preparando para receber essas crianças da melhor forma possível. E uma outra dica é pedir para consultar o PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. Esse é um documento que todas as unidades de educação têm que ter, que fala sobre o que aquela escola considera importante, o que ela tem como política, né, para adotar no seu planejamento pedagógico. É um documento base daquela instituição e todas as escolas têm que ter. E o mais importante, esse documento deve ser revisado anualmente. Então, geralmente, né, o que acaba acontecendo, infelizmente, é das unidades fazerem esse documento na fundação da escola, porque é um documento que precisa apresentar, para registrar a instituição, e depois acaba um documento arquivado ali, engavetado e nunca mais é visto, né? Só que atenção às escolas, né, precisa revisar esse PPP anualmente, e atenção famílias, que vocês podem ter acesso a esse documento. Se vocês pedirem, a escola não pode negar o seu acesso. E aí, famílias de alunos de inclusão, vocês podem pedir acesso a esse documento e verificar se no PPP consta algo falando da política de inclusão da escola. E o que consta ali como política de inclusão, o que eles consideram importante considerar politicamente da instituição para que seja adotado pedagogicamente. E lembrando que, apesar de eu ter usado aqui muitas vezes a palavra política, eu não estou falando de política em relação ao partido, em relação ao que se tem a ver com o que o presidente está dizendo, se é contra o que o presidente está dizendo. Não estou falando dessa questão partidária. Estou falando de política em termos de política de funcionamento. O que aquela instituição considera importante para funcionar. Bom, logicamente eu poderia aqui dar muitas dicas e sugestões do que olhar, do que perguntar, mas acredito que com essas duas dicas base já dá pra gente ter uma visão e conhecer aquela instituição de uma forma
da base dela, né? Porque é da base dela que vão ser desenvolvidas as ações posteriores. Espero que tenha ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.